Olá amigos, eu sou o Darrier e hoje eu vim ter uma conversa com você que sempre tentou aprender gramática e sempre teve muita dificuldade. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa minha conversa com você agora, que está a fim de passar no concurso e que de uma vez por todas precisa aprender gramática, você precisa conhecer as peças do jogo. E as peças do jogo da gramática são as palavras. O substantivo é a palavra que vai ser utilizada para dar nome para qualquer coisa. Se você parar agora e olhar em volta de você, cada coisa que tem ao seu redor, ela tem um nome. Pode ser copo, tablet, computador, câmera, relógio, careca, o careca, a careca. Depois a gente vai ver que são substantivos que variam, que mudam de sentido conforme o tipo de artigo que acompanha. Mas enfim, substantivo é a palavra que dá nome para pessoas, lugares, objetos, sensações, processos, fenômenos, seres reais ou imaginários. Se a palavra deu nome, ela é um substantivo, beleza? Então vamos para o primeiro exemplo de substantivo. Eu gosto muito de cinema, gosto de série, então não vai ser uma coincidência se você observar que muitos dos nossos exemplos são frases retiradas de filmes e séries. E o primeiro exemplo é: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. De cara, eu vou dizer para vocês que a palavra poderes é um nome dado a um determinado tipo de habilidade super especial. Então, se poder é um nome que se deu a um tipo de habilidade super especial, poder vai ser um substantivo. Beleza? Observando aqui, eu também encontro a palavra responsabilidades. Responsabilidades é um nome que se dá a um determinado tipo de obrigação que vincula a pessoa, inclusive moralmente. Então, responsabilidade também é um exemplo de substantivo. O adjetivo, querido, é toda e qualquer palavra que dê uma característica, um estado, um modo de ser a um substantivo ou a um equivalente. Vamos agora para o exemplo, do filme Sexto Sentido. Lembra? Eu vejo gente morta. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, então eu vou procurar primeiro o substantivo. Eu sei que não é substantivo. Vejo, também não é. A palavra gente é um nome dado a seres humanos? Sim, gente. Se é um nome dado a seres humanos, gente é mais um exemplo de substantivo. Beleza? Nesse contexto aqui, a gente encontrou também a palavra morta. A palavra morta é uma característica do tipo de gente que o menino vê? Sim, a palavra morta caracterizou o substantivo gente. Então, a palavra morta vai ser um adjetivo. Beleza? Então, adjetivo é a palavra que caracteriza substantivos ou equivalentes. O artigo é a palavrinha que vai contar pra gente antes de o substantivo aparecer. Se esse substantivo é masculino, feminino, singular ou plural, e ainda vai fazer uma referência a esse substantivo de forma genérica ou específica. E o artigo ainda faz muitas outras coisas. O artigo também pode ser utilizado, e será aqui no nosso exemplo, como uma forma de intensificar o valor, intensificar a qualidade. A gente vai encontrar agora um artigo com força valorativa. Vamos por exemplo. Isso aqui é para quem assistiu Game of Thrones também, firmeza? Eu não quero ser uma rainha, eu quero ser a rainha. Artigo, como eu disse, é a palavra que é utilizada para contar pra gente, antes de o substantivo aparecer, se ele vai ser masculino, feminino, singular ou plural, e uma referência genérica ou específica. Então vejamos. Quais são os substantivos que a gente vai encontrar aqui? Aqui a gente encontra o substantivo rainha duas vezes. Rainha é o nome dado à esposa do rei. Rainha, substantivo. É um título de nobreza? É um substantivo? Eu quero ser uma. Faz de conta que não tem, que a partir da palavra rainha não tem mais nada ali. Eu chego e falo, eu quero ser uma. Ou melhor, você chega e ouve alguém dizer, eu quero ser uma. Essa uma se refere a uma palavra que ainda não apareceu. Mas a palavra vai ser masculina ou feminina? Uma rainha, por exemplo, uma menina, uma aluna, a palavra vai ser feminina.
Então, esse uma contou pra gente o gênero da palavra a qual ela vai se referir antes da palavra aparecer, beleza? Esse uma conta pra gente que a palavra, além de feminina, vai estar no singular ou no plural? A palavra vai estar no singular. Então, esse uma contou pra gente que o substantivo a qual ela vai se referir vai ser uma palavra feminina e singular, além de indicar que é uma rainha qualquer, é uma abordagem genérica sobre essa rainha. Ao passo que o a, que é desculpa escrever aqui, né? Então esse uma é um artigo, porque ele indicou uma referência genérica, ele contou que o gênero é feminino e o número é singular, beleza? Não confundir com o numeral, isso é um assunto para uma próxima aula. E nós temos aqui, eu quero ser a rainha. Esse a também contou pra gente que a palavra rainha na sequência vai ser singular, também contou que vai ser uma palavra feminina e fez referência ao fato de ser uma rainha específica e até mesmo muito mais que isso, contar que essa rainha aqui é a rainha bambambam do rolê, beleza? Então esse azinho aqui também é um artigo e é um artigo que foi utilizado com força valorativa, atribuiu a essa rainha muitas qualidades, fechou? Esse é o artigo, ainda falta ver muita coisa, mas são nas aulas que estão por vir. Hoje eu só quero que você consiga identificar e classificar. O pronome é a palavra que substitui o substantivo para evitar repetição ou que acompanha o substantivo alterando-lhe o sentido. Luke, eu sou o seu pai. Se você assistiu Guerra nas Estrelas, você não vai ter dúvida de que essa frase é uma frase dita pelo Darth Vader. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é procurar substantivo, porque a gente está procurando uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Então, se a gente vai procurar substantivo, a gente já deu de cara com Luke. Luke é o nome dado a uma pessoa, então Luke é um substantivo. Encontramos também a palavra pai. Pai é o nome dado ao genitor, então substantivo e substantivo. Quando eu digo eu sou seu pai, você concorda que o nome eu que apareceu aí apareceu para substituir o nome do Darth Vader? Sim? Luke, Darth Vader, sou seu pai, só que ele não vai falar em si mesmo, não vai se referir a si mesmo como Darth Vader, beleza? Então esse euzinho aqui substituiu um substantivo Darth Vader? Sim. Então ele é um pronome, sendo utilizado na função mais clássica do pronome, que é substituir um substantivo. Só que nós também temos aqui a palavra seu. Seu acompanhou o substantivo pai, alterando o sentido desse pai, dizendo que esse pai pertence ao Luke e tornando esse pai diferente de qualquer outro pai do mundo. Então, o seu é um pronome possessivo que acompanhou o substantivo pai, alterando-lhe o sentido. Então, também é um pronome, ok? O pronome que substitui o substantivo é chamado de pronome substantivo. O pronome que acompanha o substantivo é chamado de pronome adjetivo, mas esse é um assunto para nos aprofundarmos numa próxima aula. Continuando nosso rolê pelas classes gramaticais, lembrando que substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza, o artigo acompanha e cagueta pra gente, se é masculino, feminino, singular ou plural. O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Agora, queridos amigos, a gente conversa rapidamente sobre o numeral. Cara, numeral vai ser toda e qualquer palavra que, quando aparecer no contexto, aparecer com a intenção de indicar quantidade, indicar ordem dentro de uma sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, indicar multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, ou indicar fracionamento, metade, meio, beleza? Então, numeral é a palavra utilizada para indicar quantidade, ordem dentro de uma sequência, multiplicação ou fracionamento. Vamos para os exemplos. Agora, exemplo do filme Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. Espero que tenha chamado a sua atenção aí a palavra primeira e a palavra segunda, porque esses são de fato os numerais. Vamos ver a quem é que esses numerais se referem, tá? Então a palavra regra aparece nos dois casos. Regra é o nome que se dá a um determinado tipo de lei, a determinado tipo de código de conduta.
Então, se é um nome que se dá alguma coisa, a regra é um substantivo nos dois casos. Quando eu digo primeira regra, a palavra primeira se referiu a um substantivo regra, indicando uma ordem dentro de um sequenciamento? Sim? Se sim, a palavra primeira vai ser um numeral, nesse caso chamado de numeral ordinal, assim como a palavra segunda, que se referiu também à palavra regra, também indicando ordem dentro de uma sequência. Então nós também temos aqui um numeral. Queridos, agora a gente vai conhecer o verbo. O verbo é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno e, muito mais que isso, o verbo é a única das 10 classes gramaticais na língua portuguesa que pode variar quanto a tempo, passado, presente e futuro, e quanto a modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Resumindo, se você consegue conjugar a palavra, ela é um verbo. Fechou? Então vamos para alguns exemplos de verbo. Acredito que você não vai ter dúvidas sobre de onde vem a expressão pede para sair 01, se você assistiu Tropa de Elite. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 palavras considerando 01 como um nome dado àquele candidato ao curso. Então pede para sair. A gente tem aqui de cara o verbo pedir e o verbo sair. O verbo pede, ele está flexionado, ele foi conjugado, ele está no imperativo afirmativo, beleza? Então, o pede é um verbo conjugado? Sim, conjugado, verbo. E o sair é o nome dado ao verbo sair, isso aqui é o chamado verbo no infinitivo. Então, sair também é verbo. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno, e que pode ser conjugada, beleza? É a única palavra da língua portuguesa que vai sofrer variação quanto a tempo e quanto a modo. O advérbio é a palavra que coloca sobre o verbo circunstâncias inúmeras de tempo, modo, intensidade, dúvida, negação, causa, consequência e inúmeras outras circunstâncias, inclusive de intensidade, é muito comum. O advérbio modifica não só os verbos com essas circunstâncias todas, mas o advérbio também pode modificar adjetivos ou próprios advérbios, porém somente no tocante à intensidade. E é muito importante que a gente consiga enxergar isso. Vamos para o exemplo então. Não escolhemos quem amamos. Outra frase do Game of Thrones. Nós temos aí dois verbos. Espero que você tenha percebido que a palavra escolhemos é um verbo e a palavra amamos também é um verbo. A palavra não, que apareceu aí, ela colocou sobre o verbo escolher uma circunstância de negação. Tanto que se eu tiro não, fica muito mais fácil. A frase ficaria: escolhemos quem amamos. Quando aparece o não nega a ação de escolhermos. Então, não é um advérbio de negação, porque colocou sobre um verbo uma circunstância, que nesse caso é de negação. Então, não, advérbio de negação. A preposição é um grupo de palavras pequenininho normalmente, assim, são palavras pequenas e que a gente acaba não dando muita atenção para elas. Ocorre, porém, que a preposição apresenta um comportamento muito importante. A preposição é uma palavrinha que vai ligar outras palavras e criar entre essas palavras relações de sentido, que muitas vezes se alteram totalmente em razão desta ou daquela preposição. As preposições são as palavras a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, que é uma preposição arcaica, perante, por, sem, sob e sobre. Essas são as principais preposições chamadas de preposições essenciais. São palavras invariáveis que ligam outras palavras, criando entre elas muitas vezes relações de sentido. Vamos para os exemplos. Então vamos para o exemplo. Outra frase do Game of Thrones. Um leão não se importa com as opiniões das ovelhas. A gente tem aqui o verbo importar-se. E esse verbo, ele pede
a presença da preposição com. Quer ver, ó? Um leão não se importa. Quem se importa com algo ou com alguém. Então, veja bem, a palavrinha com, ela foi convocada para aparecer nesse contexto para tornar possível a ligação entre o verbo importar-se com a expressão as opiniões das ovelhas. Nesse caso, só ligou o verbo ao seu complemento. Nesse caso, objeto indireto. Beleza? Então, preposição é a palavra que liga outras palavras, nesse caso, o verbo a um complemento. Eu vou dar outros 2 exemplos aqui, só para você perceber como que a mudança da preposição pode sim alterar sentido. O primeiro exemplo é: o amor de mãe. A palavrinha de ligou a expressão mãe ao amor. Então esse amor de mãe é o amor que partiu da mãe para o filho. Agora, se eu digo o amor à mãe. Agora eu coloquei até o acento grave indicativo de crase aqui, mas para mostrar que existe uma preposição. Amor de mãe é o amor que vai da mãe para o filho. O amor à mãe é o amor que vai do filho para a mãe. Quem determinou essa mudança de sentido foi só a utilização de uma preposição ou de outra. Beleza? Preposição, palavra invariável que liga palavras, criando entre elas, muitas vezes, relações de sentido. Próximo caso. Uma outra classe gramatical das mais importantes e que eu considero sendo a irmã mais velha da preposição é a conjunção. Conjunção vai ser a palavra que vai ligar orações inteiras, estabelecendo entre essas orações relações de sentido. A conjunção também vai ser usada com menos frequência ligando elementos de mesma classificação. Beleza? Então a conjunção é a palavra invariável que liga orações e cria entre elas relações de sentido. Vamos, por exemplo, para ficar mais fácil. Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Mais uma vez, Game of Thrones. Então, a gente vai sair agora procurando orações. Eu sei que eu não expliquei para você ainda o que é uma oração, mas eu vou tentar explicar rapidinho para você ter uma visualização satisfatória do quadrinho aqui. Oração é a expressão que tem verbo ou locução verbal, e cada verbo ou locução indica que ali existe uma oração. Então a gente vai sair procurando o verbo. Cai é um verbo, sopram é um verbo, morre e sobrevive. Temos aqui 4 verbos, temos aqui 4 orações. Quando a neve cai, termina a oração número 1. E os ventos sopram, oração número 2. O lobo solitário morre, oração número 3. Mas a matilha sobrevive, oração número 4. A palavra quando, que aparece iniciando a primeira oração, ela conta pra gente, ou melhor, ela liga a oração 1 à oração 3, contando o momento em que o lobo morre, é quando a neve cai. Se eu dissesse, por que a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre? Se em vez de quando fosse por quê, a relação não seria tempo, seria causa. Então aqui, esse quando ligou a oração 1 à oração 3, indicando o momento em que ela aconteceu. Sim, esse quando é uma conjunção de tempo. Tá bom? Essas conjunções elas vão aparecer muitas vezes sob forma de interpretação de texto para você. Eles vão falar assim, no trecho destacado, observa-se uma relação de A, tempo, B, causa, C, consequência, D, proporcionalidade. Então, você está achando que está resolvendo uma questão de interpretação de texto? E está, mas você está resolvendo essa questão observando conjunções. Beleza? Nós temos aqui também, ó, a palavrinha mas, que liga a oração 3, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive. Se o lobo solitário morre, haveria de se esperar que talvez a matilha toda morresse. Mas a palavra mas apareceu aqui para indicar para a gente uma quebra de expectativa. Mas indica uma adversidade daquilo que se espera. Então a gente tem lá em cima a conjunção temporal
quando, e aqui embaixo nós temos a conjunção adversativa, mas. Temos também a conjunção ezinho aqui, esse ezinho, que é uma conjunção aditiva. Queridos, a última classe gramatical é a interjeição. Interjeição é a palavra ou a expressão sendo utilizada para indicar emoção de forma instantânea, beleza? Então vai indicar susto, alívio, alegria, dor. Por exemplo, oba! Terminamos as classes gramaticais. A palavra oba, que apareceu aqui, ela coloca para nós uma ideia de alegria de forma instantânea? Sim? Oba, sim. Esse oba é, portanto, uma interjeição. Ufa, encontrei minha carteira. Ufa é uma interjeição de alívio. Oba é uma interjeição de alegria. Ai, ui, interjeição de dor. Oi, uma interjeição de cumprimento. Você já viu comigo hoje então que substantivo é a palavra que é utilizada para dar nome. O adjetivo é a palavra utilizada para caracterizar o substantivo equivalente. O artigo é a palavra usada para contar para a gente, antes de o substantivo aparecer, se ele é masculino, feminino, singular ou plural, e se é feita sobre ele uma referência genérica ou específica. Ou a, os, as, uma, uns e umas. Ok? Nós vimos também os numerais, que são as palavras que indicam quantidade, ordem, fracionamento ou multiplicação. Vimos os pronomes, que são as palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Vimos ainda os verbos, que são as palavras que indicam ação, estado, processo, fenômeno, e que são as únicas, e que verbo é a única classe gramatical que vai sofrer flexão quanto a tempo, passado, presente e futuro. A gente viu também as preposições, que são o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, e que ligam palavras, criando entre essas palavras relações de sentido. Quase sempre. A gente viu também as conjunções, que são as palavras que ligam orações e estabelecem entre elas relações de sentido. Vimos ainda o advérbio, que é a palavra que coloca sobre os verbos inúmeras circunstâncias, tempo, modo, intensidade, dúvida, negação, causa, consequência, e que coloca sobre adjetivos ou próprios advérbios circunstância de intensidade. E terminamos vendo as interjeições, que são as palavras que indicam emoção de forma instantânea. Espero que essa aula tenha ajudado. É um ponto fundamentalmente importante você conhecer os seus colegas de trabalho, você conhecer as peças do jogo, para que então você vá entender como essas peças se combinam, e aí, nesse momento, a gente vai estar estudando análise sintática. Muito obrigado por estar comigo até agora nesse vídeo. Se você gostou dessa aula, peço sinceramente que você considere dar um joinha, porque esse vídeo deu um trabalhão para ser feito. E para você é rapidinho dar um joinha caso esse conteúdo tenha te ajudado. E peço ainda para você se inscrever no canal. E se você tem algum amigo que você deseja que seja aprovado em algum concurso, mas que tem dificuldade em aprender português, manda esse vídeo para ele. Para mim vai ser muito importante e o YouTube começa a entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana e começa a divulgar esse conteúdo para mais usuários, para que mais gente aprenda a língua portuguesa e consiga realizar os grandes objetivos que tem. Um grande abraço e até a próxima.